Queridos, bom dia, mais uma vez estamos aqui de volta para conversar com vocês. Eu sou o pastor Germano Soares, presidente da Associação Evangélica Interdenominacional, AERJ, e do Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, no estado do Rio de Janeiro. Nós queremos hoje fazer uma leitura bíblica, trazendo para você mais uma pepita de ouro. Antes de ler o texto bíblico, eu quero te convidar para quando você participar do Badeste TV, deixa lá as suas perguntas no comentário para a gente estar fazendo uma participação. Nos próximos vídeos eu vou respondendo, conforme for a nossa condição. Eu quero ler para você aqui, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 51 a 57. A Bíblia diz assim: Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que é o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, o que é mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Esse texto bíblico é extraordinário e eu queria aproveitar para te dar mais uma pepita de ouro. E nesse momento nós vamos falar de um tema que está sendo abandonado, deixado fora, e eu vou chamá-lo de arrebatamento, porque a palavra diz aqui no original que é rápido é apanhar com força. O livro de Daniel, capítulo 12, também repete a mesma expressão, no versículo 4. Mas eu quero falar de coerência. O que é coerência na Bíblia? Coerência é qualidade, condição ou estado de coerência, ligação, nexo ou harmonia entre dois fatos ou duas ideias. Relação, harmonia, conexão. Coerência é a característica daquilo que tem lógica. E coesão, quando um conjunto de ideias apresenta nexo e uniformidade. Então nós temos aí uma coerência. Coerência é, quando se fala de arrebatamento, o conceito de arrebatamento, entretanto, é claramente ensinado nas Escrituras. Alguns estudiosos, que são amilenistas, pós-milenistas, milenistas de nada, sei lá, qualquer coisa que queiram ser, negam o arrebatamento da igreja. Eu queria apenas, rapidamente, passar para vocês, nessa pepita de ouro que estamos fazendo nessa manhã, alguns eventos. Por exemplo, a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24, e repete no livro de Hebreus, no capítulo 11, versículo 5, que Deus arrebatou Enoque. Então, Enoque é uma prova de arrebatamento. Deus dá um ensinamento coerente em toda a Bíblia. No segundo livro dos Reis, capítulo 2, versículo de 11 a 14, Deus arrebatou Elias. No capítulo de Isaías 61, versículo de 1 a 3, Isaías foi arrebatado a um alto e sublime trono, aonde ele disse: Ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Senhor, o Rei dos exércitos, Senhor do céu e da terra. E um anjo com uma tenaz queimou seus lábios. O Isaías de 1 a 5 era o primo do rei Uzias. O Isaías de 6 em diante é outro Isaías. É um homem agora transformado. Ele teve uma experiência que não é humana. No livro de Atos, capítulo 1, versículo de 9 a 11, Deus arrebatou Jesus. Jesus viveu como homem, morreu, ressuscitou e foi arrebatado. E os anjos disseram: esse Jesus que vocês estão vendo subir aos céus, ele mesmo voltará. Então, é uma prova de arrebatamento. Se você ler Atos, capítulo 8, versículo 40, você vai ver uma história curiosa de um pregador chamado Filipe, um apóstolo, um profeta, um diácono da igreja, que estava pregando em Samaria. E de repente ele foi para a estrada de Gaza, que estava deserta, e ele conversou com um eunuco, que era tesoureiro de Candace, um homem negro,
que veio a Jerusalém como prosélito dos judeus, e ele estava voltando, e ele disse: eis aí a água que eu seja batizado. Ele foi batizado, foi embora, seguiu o seu caminho, e Filipe, que estava ali na estrada de Gaza, de repente ele se viu em Azoto, aproximadamente quase 100 ou um pouquinho mais de quilômetros num momento. Então isso chama-se trasladar. Então Deus sabe fazer as coisas, isso é uma prova do poder de Deus para fazer coisas extraordinárias. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo de 1 a 6, a Bíblia diz que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu coisas inefáveis que ao homem não é lícito contar. No início do livro do Apocalipse, fala lá de João que ele disse: eu estava orando em espírito e fui arrebatado. Bem, queridos, o que eu queria dizer para vocês de coerência é que Gênesis, Reis, Isaías, Atos, Coríntios e Apocalipse, do Gênesis até lá, Deus trata do tema. Então, quem sou eu, quem é você, para dizer que Deus não vai fazer isso? Deus é o dono dos céus e da terra. Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer, para a forma que Ele quer. Ele não está preocupado com a minha opinião, com a sua opinião. Mas Deus deixou uma Bíblia, que é um livro sagrado, e que tem aqui as suas coerências, a forma de ensinar. É uma carta aberta. A Bíblia não é da Igreja Católica, não é batista, não é assembleana. A Bíblia é a palavra de Deus. É uma carta aberta por homens de formas diferentes, em épocas diferentes, de cultura diferente, para falar à humanidade. Deus não faz acepção de pessoas, ela serve para qualquer ser humano que a ame. E a Bíblia diz claramente na carta de Paulo aos Coríntios que você ama a vinda do Senhor. Não estou falando de especular, estou falando de amar. Tem muita gente que especula, quer achar, sei lá, um monte de coisa, quer de rachar cabelo. Não dá para rachar cabelo. A Bíblia não é para especulação, a Bíblia é feita para ser amada, respeitada, honrada e obedecida. Mediante a isso, eu falei para você de 7 arrebatamentos já acontecidos. Faltam 2, o arrebatamento da igreja, que está registrado onde eu li para você na primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde Paulo diz com toda clareza: eis que vou lhes revelar um mistério. Se é mistério, não é para ser entendido sem que haja uma espiritualidade e o Espírito Santo em nossa vida. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então nós vamos estar com Cristo. Paulo deixa bem claro: a vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. Isso não é para qualquer pessoa. Isso é para os crentes que creem em Jesus Cristo. Ora, se Jesus arrebatou Enoque, se Jesus arrebatou Elias, se Deus arrebatou Isaías, se arrebatou o próprio Jesus, Felipe, Paulo, João, é mais do que coerente, meu amigo, que ele vai arrebatar a igreja. Então, eu tenho certeza de que isso que está na palavra de Deus tem conexão, tem junção, tem uniformidade, tem coesão. Então eu preciso dizer isso para você. A igreja será arrebatada. É uma pepita de ouro. Que você creia, que você não creia. Não fará nenhuma diferença. Nem para mim, nem para Deus. Mas fará muita diferença se você puder acreditar um pouquinho na palavra de Deus. Fará bem para sua alma, fará bem para o seu espírito, fará bem para a sua vida futura e você poderá até ser um dos arrebatados e estar com Jesus para sempre. Mas esta pepita de ouro para o teu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.